Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, para você já começar o dia bem informado e por dentro de todas as notícias do Vascão. Então já peço para você, tá chegando aqui no canal pela primeira vez, ainda não é um inscrito, se inscreva, somos mais de 192 mil vascaínos aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para a gente bater a meta desse ano, hein? Que é 200 mil vascaínos aqui no canal. O seu like também é importante para o vídeo ser divulgado, né, para mais vascaínos e para mais vascaínos, né, conhecerem aqui o nosso conteúdo. No vídeo de hoje falaremos sobre Cuéllar, vamos falar também sobre Luciano Juba, informação que teve proposta do Vasco por esse jogador do Sport Recife. Vamos falar sobre o retorno de Riquelme, jogador da base do Vasco, que voltou a treinar com bola e está à disposição do Maurício Barbieri. Vamos falar também sobre Maracanã, né? Vai ter confusão, vai ter ali aquela ladainha de sempre para o Vasco jogar contra o Santos lá no Maracanã, porque até o momento o Flamengo não respondeu à solicitação do Vasco. E depois da vinheta a gente começa o nosso vídeo. Vai rodar a vinheta agora, é rapidinho, é um segundinho e eu já tô voltando, beleza? Rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando do OneFootball. Se você ainda não tem o aplicativo OneFootball no seu telefone, você tá dando mole, mas você vai fazer o seguinte, ó, tá aparecendo o QR Code na sua tela, você pode apontar a sua câmera e baixar o OneFootball gratuitamente, ou então você pode vir aqui, ó, na descrição desse vídeo que tem o link do OneFootball. Lá você fica por dentro de todas as informações sobre o Vasco, todas as informações sobre o futebol internacional e ainda pode assistir futebol ao vivo e de graça, porque o OneFootball tem a transmissão gratuita do campeonato alemão e de outros campeonatos pelo mundo, tá? É um aplicativo que eu tenho aqui no meu telefone e recomendo que você baixe também. O OneFootball, link aqui na descrição desse vídeo. Bom, e a gente começa esse vídeo aqui falando sobre Cuéllar, né? Foi um assunto que ontem voltou à tona por conta da imprensa gaúcha ter colocado ali como se o jogador já tivesse aceitado uma proposta do Internacional para jogar pelo Internacional a partir do meio do ano. Ele tem contrato com o Al Hilal até 2024, né? Mas o Al Hilal aceitaria liberar o jogador no meio do ano, que é quando termina o transfer ban, que eles estão punidos lá pela FIFA, e a partir do fim dessa punição o Al Hilal vai poder voltar a contratar e por isso eles liberariam, né, o Cuéllar, que tem vontade de voltar ao futebol brasileiro. Ontem eu até fiz um vídeo aqui no canal, né, porque a imprensa gaúcha estava dando já como certa a ida do Cuéllar para o Internacional. E ontem à noite surgiu ali uma matéria do Globoesporte.com confirmando que o Inter entrou na negociação com o Cuéllar, mas não confirma o acerto. Na matéria do Globoesporte.com, inclusive, eles colocam que o Vasco está na disputa. Vamos lá. A matéria do GE diz o seguinte, que a direção do Internacional retomou os contatos com o Al Hilal da Arábia Saudita. O clube do Oriente Médio, antes estava fazendo jogo duro, né, estava dificultando, já se mostra ali disposto a conversar com os gaúchos para tentar compor esse negócio. O vínculo do Cuéllar com o Al Hilal termina em junho de 2024, o que aponta uma necessidade de pagar um valor ou criar uma equação capaz de seduzir o clube saudita. A intenção do clube gaúcho, né, do Internacional, é costurar esse negócio antes de julho, quando reabre a janela de transferências para o futebol brasileiro. E aqui na matéria do GE, eles dizem que o Vasco também tem o Cuéllar ali na sua lista de desejos. O executivo Paulo Brax é um admirador do futebol do colombiano e o Cuéllar já trabalhou com Maurício Barbieri e Abel Braga lá no Flamengo e os dois gostam muito, né, do jogador. E o Vasco ainda tem, né, o aporte da 777 para investir nessa negociação. Então o que a gente pode dizer aqui com essa matéria do Globoesporte.com e como que foi dito na imprensa gaúcha é que vai ter uma disputa entre Vasco e Internacional para tentar contratar o Cuéllar. Vamos ver quem vai levar a melhor nessa, né? O Paulo Brax, todas as vezes que o Vasco teve que disputar um jogador com alguém, acabou perdendo, né? Exceto o Pedro Raul, que o Vasco teve concorrência e o Vasco fechou. De resto, o Paulo Brax, quando o Vasco disputa com alguém, acaba perdendo esse jogador. Foi assim com o Lelê, por exemplo, né? Que foi para o Fluminense. Tomara que dessa vez a gente tenha aí um desfecho positivo
e que o Cuéllar venha para o Vasco, porque é uma contratação que realmente seria importantíssima para a sequência da temporada. Falando aqui em possível contratação, ontem surgiu uma informação que o Vasco fez uma proposta oficial de um pré-contrato para o jogador Luciano Juba, do Sport Recife. É um dos destaques do Sport Recife, é um bom jogador, é um jogador que eu já falei dele aqui no canal algumas vezes, que eu queria ver esse jogador, né, no Vasco da Gama. Ele está terminando seu contrato agora com o Sport Recife e pode assinar de graça, né, com qualquer outra equipe. E a informação do Portal Gol é que o Vasco formalizou, né, oficializou uma proposta ao Luciano Juba, mas essa proposta não agradou, né, não teria agradado ali o staff do atleta e a coisa não evoluiu. Além do Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro também formalizaram propostas ao Luciano Juba e tiveram o mesmo desfecho, né? A negociação não aconteceu. As informações dão conta que Luciano Juba será jogador do Bahia, né? Que ele já teria um pré-contrato assinado ali com o Bahia que recentemente foi comprado, né, pelo Grupo City, virou SAF e recentemente deve ser o provável destino aí do Luciano Juba. Eu acho uma pena, né? Acho uma pena o Vasco perder o Luciano Juba aí para o Bahia, não só o Vasco, né? O Cruzeiro também entrou na disputa, o Botafogo também. Mas enfim, eu acho o Luciano Juba um excelente jogador, faz todas as posições ali pelo lado esquerdo e seria, né, uma boa contratação. Mas pelo jeito a coisa não vai acontecer, porque a proposta, né, não teria sido aceita aí pelo staff do jogador. Bom, mudando de assunto agora, vamos falar de Riquelme, porque o Vasco tá ganhando, né? Mais uma opção aí para a sequência da temporada. Após um longo tempo se recuperando de uma grave lesão, o lateral esquerdo Riquelme finalmente está à disposição do técnico Maurício Barbieri e já pode ser relacionado para as partidas do Vasco da Gama. Ele que está desde a Série B do ano passado sem jogar, porque teve que passar aí por uma cirurgia no joelho, né? Agora já está recuperado, já está treinando normalmente e está à disposição do Maurício Barbieri. Na posição ali de lateral esquerdo, o Vasco só tem como opção o Lucas Piton e o Paulo Vitor, né? O Paulo Vitor hoje é o reserva imediato do Lucas Piton. Lembrando que o Vasco liberou o Edmar para o CRB e o Paulo Vitor tem contrato se encerrando, né? O contrato se encerra agora no meio do ano. Então o Riquelme vai acabar sendo ali o reserva imediato. Que bom, né, que o Riquelme está voltando depois aí de um longo período parado, né? É um jogador que tinha muita expectativa em cima dele. Essa lesão aí acabou atrasando, né, o desenvolvimento do Riquelme, mas é um jogador que a torcida deposita muitas esperanças. Tomara que ele consiga voltar ainda mais forte para ajudar o Vascão. E agora a gente fala aqui sobre o Maracanã, porque o Vasco solicitou que a partida contra o Santos, né, que será realizada no dia 14 de maio, aconteça no Maracanã. Inclusive o Vasco já informou a CBF, né, que esse jogo será no Maracanã. Porém, a solicitação que o Vasco fez ao consórcio Maracanã ainda não foi respondida, né? O Flamengo ainda não respondeu essa proposta, o Vasco ainda não tem uma confirmação se a partida realmente poderá acontecer lá ou não. O que vai acontecer todo mundo já sabe, né? Provavelmente o Flamengo mais uma vez não vai responder, como não respondeu das outras vezes também que o Vasco solicitou. E o Vasco mais uma vez vai ter que entrar na justiça, né, para garantir o seu direito de jogar no Maracanã. E mais uma vez o Vasco vai conseguir via justiça, né, porque lá no contrato de permissão de uso para o Flamengo é bem claro, né, que quando não tem jogo nem de Flamengo nem Fluminense no Maracanã, eles são obrigados, né, a liberarem o estádio com o Vasco pagando ali o valor do aluguel. Então, mais uma vez, o Vasco vai ter que entrar na justiça e vai provavelmente conseguir que esse jogo aconteça no estádio do Maracanã. A não ser que eles façam uma manobra, né, de fechar o estádio, enfim, alguma coisa do tipo. Aí seria realmente uma grande surpresa, né? Mas a partida Vasco e Santos tem tudo realmente para acontecer no Maracanã. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!